Métodos contraceptivos, como fazer sexo sem engravidar. O que são métodos contraceptivos? São formas que o ser humano inventou de impedir o encontro dos gametas. Para quem não sabe aí o que é gameta, é espermatozoide e óvulo. E para impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo, a gente criou algumas formas. Você tem os métodos cirúrgicos, os farmacológicos, os de barreira e os comportamentais. Vamos ver em detalhes cada um deles. Primeiro, o cirúrgico. Nele se faz uma coisa chamada vasectomia, que nada mais é que cortar os vasos diferentes para que o espermatozoide, que é produzido nos túbulos seminíferos, não consiga passar pelo tubo diferente e fazer parte do sêmen. Lembra como é que o espermatozoide é formado aqui no testículo? Tem umas estruturas chamadas túbulos seminíferos. Ele é produzido nos túbulos seminíferos, aí ele fica aqui no epidídimo, sendo armazenado e maturando. Na hora da ejaculação ele sai pelo canal diferente e segue seu caminho. No caso, a gente corta, faz uma suturazinha e impede a passagem desse espermatozoide. Não é que não vai ter sêmen. O homem ejacula, tem sêmen, mas na composição do sêmen não vai ter o espermatozoide. E o que acontece com o espermatozoide? Ele volta, ele retorna, ele é reabsorvido pelo organismo e com o tempo esse testículo vai produzindo cada vez menos espermatozoide até que ele para. Mas veja bem, o testículo continua produzindo testosterona. Ele continua liberando testosterona no corpo da pessoa. Para sempre, em teoria nunca para. Essa cirurgia você pode cortar aqui, tirar essa parte aqui que tem a sutura e emendar essas outras duas partes e voltar ao que era antes. Mas como o testículo com o tempo para de produzir espermatozoide, essa cirurgia reversa não é bom demorar muito para fazer ela não. Na verdade, a pessoa quando faz uma cirurgia dessa já tem certeza de que não quer ter filho mais pro resto da vida. Com o avanço da medicina, até existe hoje em dia uma cirurgia reversa, em alguns casos. Nelas vai acontecer uma coisa chamada laqueadura tubária ou ligadura das trompas, que é cortar as trompas de falópio. Faz uma suturazinha aqui também. Assim você impede o encontro do espermatozoide que está vindo por aqui a encontrar o óvulo que está vindo por aqui. O óvulo que é produzido na gônada feminina, que é o ovário. Mas lembrando, mesmo tendo interceptado esse encontro cirurgicamente, ou seja, tendo cortado isso aqui, a gônada continua produzindo hormônio, que seria estrogênio e progesterona, pro resto da vida. A mulher continua menstruando, ela continua tendo o ciclo ovariano dela normal. A gente tem uma aula que explica todo o aparelho genital masculino e todo o ciclo ovariano, o aparelho genital feminino e o ciclo ovariano especificamente, aqui no canal. Dá uma olhada lá. Tá gostando do material? Então se inscreve no canal. Os farmacológicos, eles podem ser pílulas anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, pode ser um adesivo, tem várias formas diferentes, tem injeção, mas independente da forma, como ele é colocado para dentro do corpo, o princípio dele é sempre o mesmo. É hormônio. Tudo isso aqui que você está vendo é hormônio entrando dentro do corpo delas. É para as mulheres. Esse hormônio são dois hormônios, estrogênio e progesterona. A mulher toma estrogênio e progesterona, porque enquanto tiver alto nos níveis de estrogênio e progesterona dentro do corpo dela, a hipófise dela não vai liberar FSH e LH para uma nova ovulação acontecer. O que acontece é que a mulher acaba não ovulando. Esse é o princípio de funcionamento desse método contraceptivo. Agora, se você vai colocar esse hormônio como pílula para dentro, se você vai colocar esse hormônio... Existe um adesivo também que vai liberando pela pele hormônio para dentro da mulher, que é estrogênio e progesterona. Para quem não quer tomar pílula, nem ficar... Esse adesivo aqui é trocado semanalmente. Para quem não quer tomar pílula todo dia, ficar trocando adesivo toda semana. Tem também a injeção, que você toma uma vez por mês. Tem outras que você toma uma vez a cada 3 meses. O que tem aqui dentro dessa injeção é estrogênio e progesterona. É exatamente isso. Tem também o DIU, que é um dispositivo intrauterino. Você coloca isso aqui dentro do útero e ele fica liberando hormônio. Adivinha quais? Estrogênio e progesterona. Tem um anel vaginal, que é colocado por um médico também, que libera estrogênio e progesterona. O DIU é colocado por um médico, o anel vaginal é colocado por um médico. Agora, a pílula do dia seguinte, ela não é um método farmacológico que você deva utilizar sempre. Ela é um método farmacológico emergencial. E o que tem lá dentro? Estrogênio e progesterona, só que numa quantidade muito maior do que na pílula anticoncepcional normal. Ela é para tomar caso você tenha tido uma relação desprotegida, o rapaz gozou dentro e a menina quer impedir uma gravidez.
Aí ela toma a pílula do dia seguinte, que age dificultando ao máximo uma anidação. O que é uma anidação? A fixação do blastocisto no endométrio uterino. O blastocisto é aquele zigoto maiorzinho. Então o que essa pílula faz? Ela aumenta muito os níveis de estrogênio e progesterona, dificulta ao máximo a anidação, modifica o pH que prejudica os espermatozoides, prejudica o movimento dos cílios das células da tuba uterina que empurram o óvulo em direção ao útero. Ou seja, ela vai fazer uma série de modificações para impedir a gravidez. E na sequência a mulher menstrua. Mas independente da forma como ela está colocando esses hormônios para dentro, todos eles farmacológicos, o princípio de funcionamento é hormônio. O que o Enem vai cobrar de você é se você sabe que tudo isso aqui é estrogênio e progesterona. São exemplos de estrogênio e progesterona, inclusive a pílula do dia seguinte. Se você ainda não é inscrito, vai lá. Existem também os métodos de barreira, que como o nome diz, é uma barreira. Essa parte da matéria é super fácil. Tem a camisinha feminina, que não se popularizou muito. Tem a camisinha masculina, que eu acho que todo mundo já conhece. Agora, o que pode pegar você aqui é o DIU de cobre. O DIU de cobre, eu sei que o DIU é um dispositivo hormonal. Você já sabe disso. Mas existe um dispositivo intrauterino que ele não é hormonal. Ele tem cobre na composição dele e ele não libera hormônio. Ele fica lá dentro do útero alterando o pH do útero, transformando o útero num ambiente hostil, com um pH hostil, e acaba matando os espermatozoides que ali entram. E ele também funciona como um método de barreira. Essas asinhas aqui, elas ficam meio que aqui, nessa posição. O DIU de cobre fica aqui, e essas asinhas elas meio que impedem. É como se fosse uma barreira que impede que o espermatozoide passe por aqui para poder chegar até onde ele tem que chegar para encontrar o óvulo. Isso aqui comumente é considerado pelo Enem em vestibulares como um método de barreira. É uma coisa meio forçada, ele altera o pH, mas ele não é liberação de estrogênio e progesterona. Logo, ele não é um método farmacológico. A definição de método farmacológico é essa: liberação de estrogênio e progesterona, para impedir a hipófise de liberar FSH e LH. Tem também uma coisa chamada diafragma, que normalmente é colocado junto com um gel espermicida. Esse gel espermicida coloca-se aqui na borda, e aí a mulher coloca esse diafragma lá dentro. Esse diafragma ele fica colocado aqui, ó, no colo do útero, e aí ele impede a entrada do espermatozoide no útero. E aí o gel espermicida fica aqui na borda, que é para impedir o espermatozoide de dar a volta e conseguir. Esse gel é um gel que mata o espermatozoide. E o pior método que tem, que é o comportamental. Porque a mulher tem um ciclo ovariano de 28 dias, aí ela marca lá no calendário dela os dias onde ela vai menstruar. Ela vai menstruar do dia 1 ao dia 5, mais ou menos. Aí ela marca isso na tabelinha e ela sabe que no dia 14 ela vai ovular. E ela sabe que o período fértil dela está por volta desse dia 14, uns 2 dias antes, 2 dias depois. Então, mais ou menos aqui, se a pessoa for muito conservadora, for muito precavida, ela bota 3 dias antes, 3 dias depois. Mais ou menos aqui vai ser o período que ela não deve transar, para não ter um filho. O ruim é que a menstruação, às vezes ela atrasa, às vezes adianta. Não é tão incomum isso. A maioria das mulheres tem menstruação meio irregularzinha. Ela vem um dia antes, um dia depois. Então não dá para confiar só nesse método. Também nesse dia daqui, que é o dia 14, que é o dia que a mulher ovula, o muco cervical, ou seja, o muco que sai lá do útero, escorre para fora aqui da vagina, ele fica com uma consistência um pouquinho diferente. Então a mulher que conhece muito o seu organismo, que presta muita atenção no seu organismo, ela sabe quando ela ovulou, por causa da alteração no muco cervical. Então ela sabe que nesse dia que ela ovulou, alguns dias antes e alguns dias depois, ela não deve transar para ela não ficar grávida. É mais uma forma de você se precaver. E tem também o coito interrompido. O coito interrompido é o ato de fazer o sexo sem camisinha e na hora de gozar um homem tira fora e goza fora. Só que isso é bem complicado, porque o líquido pré-ejaculatório pode ter espermatozoide, que é produzido na glândula bulbo-uretral. Se você quer conhecer mais sobre como forma o sêmen no corpo de um homem, tem aula aqui no canal sobre isso, sobre sistema genital masculino, procura lá. E é um péssimo método contraceptivo, porque o homem também pode não saber exatamente a hora de tirar, para gozar fora pode acabar gozando dentro e aí já era. Então, recapitulando, o cirúrgico é uma cirurgia que vai impedir os gametas de se encontrarem, vasectomia e laqueadura tubária. O farmacológico é colocar hormônio para dentro do corpo da mulher. O de barreira, camisinha e qualquer outro tipo de barreira. Comportamental, evitar transar no período fértil, gozar fora, essas coisas. O que pode te pegar aqui é que quando os vestibulares falam DIU, eles querem falar dispositivo intrauterino hormonal. É isso que eles querem dizer. Quando eles falam DIU de cobre, eles querem dizer um DIU que não é hormonal. E aí você tem que decorar que ele é um método de barreira. É uma coisa meio forçada,
eu sei, mas é como o vestibular te cobra. E eu acho que é a única coisa que pode te pegar aqui. É a única coisa um pouco mais específica, um pouco mais difícil. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau.